Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 64, Começando o Contra-Ataque. Parte 4. Tanto a retomada da cidade quanto a libertação de seus cidadãos foram triviais diante do poder do rei feiticeiro. Os paladinos e milicianos que participaram do ataque ficaram praticamente ilesos. Claro que alguns dos residentes presos haviam perecido no caos, mas fora uma quantia chocantemente pequena. Esse resultado só foi possível devido à presença do rei feiticeiro, a ponto de algumas pessoas pensarem, se ao menos tivéssemos entregado tudo a ele desde o início, talvez não precisássemos perder ninguém. Todos sorriam enquanto Neia e o rei feiticeiro desciam a rua. Era incerto se estavam regozijando por terem sido libertados ou derramando lágrimas por uma tigela de sopa quente. Embora tivessem sido informados de que sua liberdade foi graças à ajuda do rei feiticeiro, uma vez que viram o rei feiticeiro andando em pessoa, os olhos dos residentes ficaram cheios de choque, confusão e aversão, mas era minimamente esperado. Claro, se Neia podia aceitar essa recepção já era uma questão inteiramente diferente. Mesmo ela desejando fazer alguma coisa no caso de o rei feiticeiro estar descontente, aparentemente o próprio homem não parecia se importar. Sendo esse o caso, seria muito rude de Neia agir por conta própria. Neia se dirigiu às costas do rei feiticeiro, que estava andando na frente dela. Vossa Majestade, onde está indo agora? O rei feiticeiro estava olhando para a palma da mão, e ele não olhou para Neia. Eu estou indo para aquele grande edifício no centro da cidade. Pretendo investigar quanto antes. Pode ser uma base inimiga. Os paladinos estão ocupados em libertar os residentes capturados, distribuir comida, tratar os feridos, aprisionar os demi-humanos capturados e outras coisas. Neia assentiu levemente. É realmente bem grande. Já não era para os paladinos terem ido investigar. Como aquele que havia conquistado a cidade, as tarefas menores foram dadas aos cidadãos soldados e aos paladinos. Nesse caso, um simples trabalho de inspeção já poderia ter sido feito no atual objetivo do rei feiticeiro. O rei feiticeiro parou de andar por um momento e depois olhou atentamente para Neia. Então deu de ombros e continuou andando. Na verdade, coloquei meus subordinados do lado de fora para garantir que os paladinos não se aproximem. Então duvido que tenham verificado. Então o que o senhor disse antes? Senhorita Baraja. Eu lhe contei muitas coisas até agora, mas seria melhor se considerasse assuntos por conta própria de tempos em tempos. Por exemplo, a razão pela qual somos nós que investigaremos o edifício. Sim, Vossa Majestade. O rei feiticeiro olhou para a palma da mão novamente. Dentro havia um item usado por aquele demi-humano, o falecido Buzer. O rei feiticeiro estava avaliando o item enquanto andava, usava o poder da magia para examiná-lo cuidadosamente. Pelo que o rei feiticeiro disse, a espada era chamada de Sunshooter, a armadura era conhecida como Turtlishell, o escudo era chamado de Lanças Merit, os revestimentos dos chifres eram chamados de Charge e Touch Hesitation, os anéis eram Ring of the Second e Ring of Haste, enquanto a capa chamava-se Mantle of Protection. Também parecia haver outros itens mágicos como o colar, etc. Embora dissesse que nenhum deles possuía encantamentos impressionantes, o rei feiticeiro ainda parecia muito feliz com os espólios da luta. Neia desviou os olhos do rei feiticeiro e voltou a olhar para o chão e então fez o que lhe fora pedido, ponderar a razão que os levava a investigar pessoalmente aquele edifício. No entanto, ela não chegou a nenhuma resposta que a fizesse pensar, já sei. Entretanto, se pedisse por uma dica, ele certamente ficaria desapontado. Só de pensar no rei feiticeiro, que ela tanto respeitava, a julgando como uma inútil e a deixando de lado foi aterrorizante. Enquanto tentava desesperadamente encontrar a resposta, o edifício já havia aparecido diante de seus olhos. 2 seres undeades, Raio-Rites, aguardavam na entrada do edifício. Quando se aproximou,
Eles se afastaram para permitir que o rei feiticeiro e Neia passassem. Esta parece ser a residência do antigo lorde da cidade. Neia não tinha certeza de qual nobre havia governado a cidade. Mas dado o tamanho da cidade, ele deve ter sido mais do que um barão, mas menos que um conde. Sim. Nem mesmo os Undeads entraram aqui. Nós somos os primeiros. Seja cuidadosa. Pode haver mais de 1000 humanos que ainda não foram subjugados. E Vossa Majestade. Então. Ela hesitou sobre se deveria dizer o senhor não deveria entrar, mas a outra Neia em sua mente disse que tudo ficaria bem se fosse o rei feiticeiro. Preciso entrar. Esse é o quartel-general inimigo e pode ser o covil do líder dos demi-humanos. É um edifício grande, então julguei ser o caso. Pode haver um ser poderoso nos esperando, a par com o Buzer. Não quero deixar sequer uma ponta solta aqui. Assim que soube a resposta para sua pergunta, Neia balançou a cabeça em compreensão. Ao mesmo tempo, a gratidão fluiu em seu coração pela compaixão do rei feiticeiro. Ele não deixou os paladinos se aproximarem, para manter eles sãos e salvos. Ao contrário do que disse antes, tenho quase certeza que o motivo dele não ter me dito foi por se sentir envergonhado por lutar em prol de outras pessoas. É isso mesmo ou estou viajando? Mesmo Neia entendendo que pensar assim sobre o rei feiticeiro era muito rude, por algum motivo ela sentiu que o rei feiticeiro era um fofinho. Bem? Entende agora. O rei feiticeiro olhou para o rosto de Neia enquanto a indagava. Neia assentiu, e ele pareceu feliz quando respondeu, que bom. Ele está realmente feliz que eu pude entendê-lo, que pessoa amável e gentil ele é. Sua serva entende o porquê Vossa Majestade não deseja chamar a atenção dos outros. Exatamente. Então, você entende, não é? Prefiro manter certa discrição. Sim, senhor. O rei feiticeiro parecia estar pensando em alguma coisa. Por alguma razão, isso também parecia muito adorável. Então vamos. Sim. Como escudeira, ela sentiu que era errado deixar o rei feiticeiro ir na frente, mas o rei feiticeiro jamais permitiria que Neia fosse a vanguarda. Neia olhou com admiração para as costas da pessoa generosa e magnânima diante dela. Como sua subordinada, assistir a um rei liderar o caminho era uma visão que realmente aquecia seu coração. Depois de passar pela larga entrada, Neia fez uma pergunta. Onde devemos começar nossa procura? Não parece haver nenhum sinal dos outros nos arredores. Sua visão e audição são muito boas, senhorita Baraja, mas e o seu olfato? Para ser honesta, eu não estou muito confiante no meu olfato. Mas acho que sou melhor do que a maioria. Quanto ao paladar, acho que o meu é apenas mediano. Bem, eu nunca provei veneno antes, então eu não posso ser uma provadora de veneno ou algo assim. É mesmo. Diga-me, pode detectar o cheiro de morte e ódio? Quando ele disse morte e ódio, sua aura régia pareceu ser mais dominante, realmente dignas de um rei. Morte e ódio. Por aqui. O rei feiticeiro partiu. Não havia sinais de hesitação em seus passos. Ele andava como se estivesse familiarizado com esse lugar e com o que havia pela frente. Morte e ódio, essas coisas não devem ter um cheiro, ou será que Sua Majestade, que é um Undead, consegue sentir? Isso significa que quem estiver fazendo esse odor está esperando aqui. Neia agarrou o arco que recebera emprestado do rei feiticeiro. Dependendo das circunstâncias, ela teria que servir como escudo vivo do rei feiticeiro e dar um passo à frente para disparar seu arco. Ela não fora capaz de fazer nada durante a batalha com Buzer. Se ela não se fizesse mais útil, não haveria razão para estar aqui. Eles não encontraram nenhum demi-humano ao longo do caminho e, em pouco tempo, chegaram a uma porta que era mais ou menos do mesmo tamanho que a anterior. Era feita de aço e ferro, parecendo ser muito resistente. Parecia uma porta de prisão, no meio de uma residência regular da nobreza. A justaposição encheu Neia com um poderoso sentimento de mau presságio. Parecia que ela tinha sido jogada em um lugar desconhecido e tenebroso. Isto é,
Está aqui dentro, pode ficar do lado de fora se quiser, sabia. Era impossível para Neia fazer essa escolha. Depois de ver Neia sacudir a cabeça, o rei feiticeiro deu de ombros e abriu a porta. Dada a força do rei feiticeiro, ele abriu a porta de ferro com facilidade. No entanto, era surpreendentemente espessa, por isso deve ter sido feita especialmente para algum propósito. O rei feiticeiro entrou. Ah não! Eu não posso acreditar que realmente deixei Sua Majestade entrar de peito aberto em um lugar desconhecido. Eu sou uma idiota. Neia entrou apressadamente também. Mesmo que a pesada porta lhe desse uma ideia do que esperar, o interior da sala pareceu estranho. Isso lhe dava a impressão de ser uma câmara de tortura, embora ela só tivesse ouvido descrições de como seria uma. Para começar, não havia janelas. Havia bastões na parede que brilhavam com uma luz vermelha fraca. Não era uma luz natural, mas sim criada por magia. Havia uma mesa de madeira assim como 2 cadeiras. Mais para dentro havia outra porta, também de ferro. O rei feiticeiro estava no centro da sala, examinando cuidadosamente cada canto dela. Foi quando Neia notou algo na mesa. Vossa Majestade. Isso parece um pedaço de papel, mas o que está escrito? O pedaço de papel que Neia pegou estava coberto de caracteres ilegíveis. Eles certamente não eram a escrita do reino sacro. Parece estar escrito na língua demoníaca. O rei feiticeiro tirou um monóculo de um bolso. Talvez ele tenha notado o olhar surpreso no rosto de Neia, pois logo em seguida ele começou a explicar. Este é um item mágico que pode decifrar idiomas escritos. Infelizmente, drena uma grande quantidade de mana. Senhorita Baraja, conhece algum humano que possa decifrar esses caracteres? Com a capacidade de compreender idiomas. Exatamente. Ou pelo menos, alguém que saiba o que são essas letras. Ou quem sabe, qualquer humano que tenha um talento que lhes permita decifrar idiomas. Minhas mais profundas desculpas, eu não conheço. Neia era simplesmente uma escudeira da Ordem Paladina. Ela não teve a chance de ouvir sequer boatos de pessoas assim. Claro, ela tinha ouvido alguns rumores de seus amigos escudeiros. Por exemplo, um amigo meu tem um talento que permite saber quantos graus a água quente tem, ou tenho um parente é marujo, ele pode andar 5 passos na água, mas mais do que isso e ele afunda, e assim por diante. A maioria eram talentos chatos. Não havia informações sobre pessoas que possuíam talentos que o rei feiticeiro queria saber. Que pena. E a capitã Custodio, acha que ela saberia? Certamente a capitã da Ordem Paladina teria entrado em contato com todos os tipos de informações de inteligência. Entretanto, Neia não sabia o que pensar de Remedios. A capitã realmente ocuparia sua memória com essas informações? Não tenho certeza. Sinto que seria melhor perguntar ao vice-capitão. Bem, tem razão. Se eu perguntar a ele. O rei feiticeiro provavelmente estava tropeçando em suas palavras pela mesma razão que Neia. Mas o que o senhor pretende fazer se tal pessoa existir? Eu não pretendia nada. Mas se houvesse alguém que pudesse decifrar o arquivo de inteligência que o Jaldabaoth deixou para trás, nossos planos futuros mudariam, não acha? Fora uma indagação óbvia que ela poderia ter respondido sozinha se tivesse pensado um pouco, mas precisou do rei feiticeiro para explicar o básico. Neia sentiu vergonha de si mesma por perguntar sem ao menos pensar. Se não houver ninguém capaz de traduzir, então terei que gastar mana para tal. Mas isso me deixa em desvantagem e assim preciso ser mais cauteloso com Jaldabaoth. Se eu o encontrar depois de gastar uma grande quantidade de mana, minha única opção seria fugir, mas a curiosidade fala mais alto. Pode ter informações úteis, eu preciso ler. Tem certeza que vai ficar bem? Sim. Eu só preciso prestar atenção redobrada às minhas reservas de mana. O rei feiticeiro colocou seu monóculo e olhou para o papel. Embora não houvesse sinais visíveis de ativação, deveria ter surtido efeito. O rei feiticeiro parecia estar decifrando agora. Dito isso,
o rei feiticeiro não tinha olhos, então simplesmente parecia que ele estava lendo. Depois de um tempo, ele retirou o monóculo. Mesmo assim acabei gastando muita mana. Neia tinha visto sacerdotes cambalearem trêmulos depois de usarem muita mana, mas não havia sinais disso no rei feiticeiro. Obviamente, comparar o rei feiticeiro a um reles sacerdote era o ápice da grosseria. Foi provavelmente porque ele tinha enormes reservas de mana. Enquanto Neia contemplava, o rei feiticeiro se aproximou mais da porta e gentilmente abriu o postigo. Neia ouviu muitos sons fracos de respiração no interior e seu nariz captou o cheiro de sangue. Ela segurou seu arco com força, pensando em se apertar no espaço entre o rei feiticeiro e a porta, mas o rei feiticeiro a deteve com a mão. Significava: não venha aqui. Senhorita Baraja. Quem usou esta sala não era demi-humano, mas demônio. E afirmo isso porque aquele pedaço de papel contém detalhes a respeito dos experimentos que os demônios estavam realizando. Experimentos demoníacos. Mesmo sem mais explicações, ela tinha certeza de que esses experimentos não continham quaisquer resquícios de bondade. Isso. Parece que fizeram coisas como cortar os braços e depois recolocá-los em outras criaturas, ou cortar o abdômen do sujeito e trocar os órgãos internos. Eles começaram com parentes de sangue como um grupo de controle, e ramificaram-se para combinações de seres humanos e outras formas de vida, não apenas demi-humanos, mas também animais, e então eles os curavam com magia para ver quais mudanças ocorreriam. Que experiências terríveis! Especialmente essas com os parentes de sangue e aqueles com partes do corpo trocadas, como qualquer pessoa sensata poderia pensar em tais coisas. Demônios são assim. Depois de realizar esses experimentos, é natural que eles desejem que seus participantes sejam testados. Em particular, eles querem mantê-los vivos pelo maior tempo possível até descobrirem o porquê morreram. Dizendo isso, o rei feiticeiro se virou, de costas para a porta. Então, com o polegar na altura dos ombros, ele indicou a porta atrás. Por alguma razão, Neia sabia o que viria a seguir. Algumas dessas cobaias estão lá. Ainda estão vivos apesar de terem suas barrigas abertas. Ela havia antecipado isso, mas a realidade cruel ainda, que por um instante, tingia sua mente completamente de branco. Após se recuperar do impacto, ela queimava com ódio pelos demônios que haviam conduzido experiências tão desumanas. Senhorita Baraja. Chame os sacerdotes imediatamente. Procure a capitã Custodil também. Rápido. Entendido. Não havia necessidade de questionar a razão pela qual eles tinham que ser chamados. Neia correu com todas as suas forças. No canto de sua mente, ela ouviu uma voz perguntar: é realmente correto deixar Sua Majestade aqui sozinho? Mas esta era uma ordem de um homem poderoso que era ao mesmo tempo confiável e sábio. Não havia necessidade de se preocupar. Ele não cometeria um erro. A voz desapareceu em um instante. Os sacerdotes abriram a porta e entraram na sala. A maneira como seus ombros tremeram por um instante ilustrou as condições hediondas dentro das celas, algo que as palavras jamais poderiam expressar. Na frente dela, o rei feiticeiro mostrou o papel para Remedios e Gustave. Veja isso. Este papel contém os nomes das pessoas que estão lá e o que aconteceu com elas. Além disso, há outros trabalhos com coisas semelhantes escritas, ou talvez outras coisas, os planos de Jaldabaoth, por exemplo. Eu não tenho muita certeza disso. Consegue entender o que está escrito? Remedios olhou para o papel e franziu as sobrancelhas, entregando-o imediatamente a Gustave. Gustave sacudiu a cabeça também. Eu não faço ideia. Mas o senhor entende, não é Vossa Majestade? Ah, sim, usando o poder deste item mágico. Mas ele drena uma enorme quantidade de mana. Essa mana deve ser conservada para a batalha contra Jaldabaoth. O que eu quero saber é, algum de vocês conhece alguém que possa ler esses caracteres? Qualquer um que tenha a chance de entendê-lo serve? Não, eu não tenho nenhum contato com gente assim. Talvez haja entre os nobres do sul. Porém, eu acho que a possibilidade disso é muito baixa.
Que infortúnio, então como pretende lidar com isso? De minha parte, espero que se esforce mais para tentar decifrar essa escrita deles. Não podemos pegar emprestado o item mágico de Vossa Majestade. Terei de recusar. Este é um tesouro da minha nação. O sentimento é o mesmo que quando lhe pedem para emprestar a espada sagrada em sua cintura. Para um mágico e caster como eu, itens mágicos como esses são mais valiosos do que espadas. Remedios e Gustave se entreolharam mais uma vez. Compreendo. Então vamos trabalhar arduamente juntos. Além disso, temos um novo problema. Parece que há orcs como prisioneiros. Como eles devem ser tratados? Aparentemente, os orcs não atacaram o reino sacro por vontade própria, mas foram trazidos por Jaldabaoth. Eles não haviam fornecido nenhuma informação útil quando questionados, e a Ordem dos Paladinos não sabia como lidar com eles. Interessante. Poderia me dizer onde eles estão? Há algum problema em deixá-los para mim? Digo sim. Obrigado por se preocupar. Gustave forneceu uma descrição simples da localização. Como a cidade não era muito grande, provavelmente não se perderiam. Depois de esboçar um mapa grosseiro em sua mente, a porta da cela se abriu e um sacerdote de aparência exausta apareceu. Oh! O que aconteceu? E a condição das pessoas dentro? Começamos usando magia de cura nos sobreviventes. Esta é a primeira vez que tentamos curar as cobaias de tais experiências desumanas, então vamos ficar aqui e observá-los. Se eles estiverem bem, vamos movê-los para fora. Pelo menos é isso que eu acho. Entendo. Logo mais enviaremos alguns paladinos e milicianos para ajudá-los na tarefa de trazer essas pessoas. Obrigado, Capitão Custodio. Então, aqui me despeço, Vossa Majestade. O sacerdote abriu a porta novamente e voltou para a cela. Depois de ver o sacerdote sair e concluir que não havia mais nada a fazer, os 4 foram para seus respectivos destinos. Naturalmente, o rei feiticeiro e Neia se separaram dos outros 2 e se dirigiram para a localização dos orcs. Como eu disse, já que há demônios por perto, seria bom se tivéssemos alguém que pudesse ver as formas originais dos tipos metamorfos. Disse o rei feiticeiro enquanto caminhava. Embora eles não pudessem verificar a presença de demônios na cidade, o pedaço de papel com caracteres demoníacos sugeria a possibilidade de que houvesse demônios, ou que houvesse demônios aqui até recentemente. Os demônios podem se transformar. Demônios assim existem. Eles podem se transformar em homens, mulheres ou até animais. Entendi. Alguém com a capacidade de ver através de metamorfismo, ou um talento similar. Minhas mais profundas desculpas. Eu não ouvi falar de ninguém que tenha essa aptidão. Não, eu já ouvi lendas sobre essas coisas. Eu me lembro de ler sobre isso em um livro. Mas mesmo que o senhor me pergunte se há algum deles por aí agora. Parece que seria melhor eu discutir esse assunto novamente com a Capitã Custodio. O metamorfismo é uma forma de ilusão. Estou mais familiarizada com truques simples, como ilusões de iniciantes. Para começar, o metamorfismo é muito diferente das ilusões, mas explicar isso vai demorar muito, então vou pular isso por enquanto. No entanto, olhar para as ilusões é muito perigoso, sabia? As ilusões são um tipo terrível de magia que se torna mais assustadora quanto mais habilidoso for quem a conjurar. Além disso, existem aqueles ilusionistas que não estão satisfeitos com uma compreensão superficial e optam por se especializar nesse caminho. E quando se especializam? Sim. Por exemplo, existem magias como Perfect Illusion, que podem desafiar todos os 5 sentidos. E além disso, há aqueles que refinaram suas ilusões até o limite máximo, que podem usar certa habilidade a cada poucos dias para enganar o próprio mundo. Uma ilusão que poderia enganar o mundo estava além de sua capacidade de imaginar. Como exatamente essa ilusão mundial funciona? Pelo que eu sei, é uma magia que permite reescrever qualquer aspecto do mundo, se não me engano. Bem, simplesmente, usar uma ilusão como essa poderia até trazer os mortos de volta à vida.
O senhor tem certeza de que uma ilusão pode fazer isso? Oh, sim. Uma ilusão que engana o mundo, o maior segredo das ilusões. Ao enganar o próprio mundo, uma ilusão pode se tornar real. Tudo que ela conseguia pensar era nossa. Mesmo alguém dizendo que o pináculo da ilusão poderia fazer tal coisa, era tão incrível que ela não entendia muito bem se era fantasia ou realidade. Então, ninguém administra os talentos inatos deste país. Não, eu nunca ouvi falar disso antes. O reino feiticeiro faz essas coisas. Meu país também não tem essa prática. Eu pretendo implantar no futuro, mas isso exigirá um esforço considerável, pode acabar sendo uma questão de 10 ou mais anos no futuro. O rei feiticeiro já tinha imaginado os eventos dos próximos 10 anos em sua mente. Essa era a diferença entre um rei e um plebeu. Em outras palavras, uma tremenda diferença. Os orcs foram mantidos em um edifício cujas janelas estavam fechadas por fora. Era uma estrutura bastante grande, provavelmente a segunda ou terceira maior da cidade. Havia muitos paladinos reunidos na entrada. Parece que eles estavam em guarda contra o que estava dentro. Depois de ver o rei feiticeiro se aproximar, os paladinos curvaram-se diante dele para expressar seu respeito. Eu ouvi da capitã Custodio que os orcs estão aí dentro. Posso entrar? Sim. Claro que pode, Vossa Majestade. Podem deixar o posto e voltar para o que deveriam estar fazendo. Os olhos dos paladinos se alargaram. Mas a capitã nos ordenou que ficássemos posicionados aqui. Não podemos deixar nossos postos. Ela disse agora? Então eu retiro minhas palavras anteriores. Dizendo isso, o rei feiticeiro passou entre os paladinos e abriu a porta. Naturalmente, Neia estava seguindo-o. Havia um odor azedo no ar que ardia ao nariz de Neia. Não era gás venenoso, mas o cheiro lembrava Neia de quando ela havia seguido um paladino para uma prisão. Além disso, havia outros cheiros misturados, cheiros que a faziam querer vomitar. Mas isso. Quando ouviu a capitã mencionar mais cedo, ela pensou sobre o porquê os orcs haviam sido especialmente trazidos aqui. Neia sabia que estava prestes a descobrir a verdade, mas, ao mesmo tempo, isso desdobrou as asas de sua imaginação. E se não fossem apenas os orcs? Se houvesse uma grande aliança contra Jaldabaoth, os demi-humanos que desejassem lutar contra ele se uniriam ao estandarte do reino sacro? Enquanto Neia pensava em tudo isso, o rei feiticeiro continuava empurrando as portas enquanto avançava. Pode-se dizer que deixar o rei feiticeiro ir primeiro era uma questão rotineira para ela agora. Atravessaram as salas e passaram pelos corredores. Apenas andando, ela percebeu que aquele lugar era mais sujo do que uma cadeia. O lugar estava imundo de sangue, vômito e outros fluidos. As condições eram tão terríveis que não havia como imaginar o que havia acontecido aqui. Orcs, demi-humanos da altura de um homem, com características faciais suínas. Diziam que eram uma espécie que amava a limpeza. Então certamente não ficariam felizes em morar em tal lugar. Neia observou a bainha do manto do rei feiticeiro. Mesmo preocupada sobre como suas roupas magníficas poderiam estar manchadas, ela não poderia dizer a ele para esperar do lado de fora. Afinal, ninguém poderia falar pela sabedoria do rei feiticeiro. Logo, os sentidos aguçados de Neia captaram traços de muitas criaturas respirando e se movendo à frente deles. Havia também o que parecia crianças chorando e mães tentando consolá-las. Orcs. Não humanos. Neia estava confusa. Ela nunca havia considerado a possibilidade de que os orcs tivessem famílias e criassem filhos. Os orcs que foram para o reino sacro eram invasores. Eles eram inimigos odiados. Portanto, ela parou de pensar neles como se fosse algo mais que isso. Quando Neia caiu em confusão, o rei feiticeiro abriu a porta. O odor vil se intensificou e houve vários gritos. Um undead. É um esqueletão. Por quê? Aqueles humanos malditos. Venderam a gente pros undeads. Eles estão realmente usando os undeads. Humanos imundos. Mamãe. Socorro. Meu filho.
O rei feiticeiro parou na entrada. Como esperado, até o rei feiticeiro ficou intrigado com isso. Agrum. Silêncio. Depois que o rei feiticeiro gritou sua ordem, a sala barulhenta ficou em silêncio. Claro, isso foi apenas por um momento. Ela imediatamente encheu de volta com uma balbúrdia que era várias vezes mais alta que antes. Eles estavam se lamentando sobre as mesmas coisas. Não, parecia haver mais vozes lamentando seu destino e implorando misericórdia por seus filhos, independentemente do que acontecesse a eles mesmos. Ah! O rei feiticeiro suspirou, como se estivesse cansado. Depois disso, ele bateu na porta. Suas mãos brancas ossudas possuíam um poder incrível, e a porta quicou, balançando-se até atingir a parede fazendo um barulho tremendamente alto. Os demi-humanos se calaram imediatamente. Calem-se. O próximo de vocês que falar sem permissão deve ficar pronto para morrer. O rei feiticeiro deu um passo para dentro de uma sala que parecia ter sido congelada em silêncio, com alguns pais tentando desesperadamente cobrir as bocas de seus filhos, e todos os demi-humanos se afastaram dele. Eu não vim aqui para matá-los. Pelo contrário, estou aqui para salvá-los. Normalmente, Neia, uma humana, teria muita dificuldade em tentar ler o rosto de um demi-humano, como um orc. Mas, só desta vez, Neia estava absolutamente confiante em si mesma. Cada um deles estava com cara de não pode ser. Vai ser muito cansativo explicar para cada um de vocês. Que venha algum representante. Um momento depois, um orc parecia prestes a se levantar, mas o orc ao lado o deteve. No entanto, ele ainda deu um passo à frente. Ele poderia ser um orc magro, mas que nitidamente outrora possuía um corpo forte. Posso presumir que você é o representante. O orc não disse nada e simplesmente assentiu. O que é de errado? Por que você não fala? Ah, talvez seja porque Vossa Majestade ordenou que eles calassem a boca. Pensei que tinha dado minha permissão, parece que ninguém entendeu. Você, o orc que deu um passo à frente, eu permito que fale. Comece declarando o seu nome. Eu sou Diel da tribo Ganzo, Diel Ganzo. Diel, então. Aqui está a minha primeira pergunta. Há pessoas aqui que você não conhece ou cujas personalidades mudaram drasticamente? Não, não tem ninguém assim. Então, diga-me o porquê foram presos aqui. O senhor conhece aquele demônio chamado Jaldabaoth, né? Claro que sim. Ele é meu inimigo. Ou melhor, poderia dizer que vim para cá para o reino sacro, para matá-lo. Seus rostos ainda diziam impossível, como esperado. De fato, Neia poderia ter pensado da mesma maneira antes de entender o rei feiticeiro. Entretanto, Neia era diferente agora. Neia olhou para o perfil do rei feiticeiro e depois falou. É como Sua Majestade diz. Eu sou uma cidadã do reino sacro. Com isso já devem ter entendido, certo? Jaldabaoth liderou um exército aliado de demi-humanos para invadir meu país. O rosto de Diel mudou ligeiramente. Espere, um humano provavelmente, uma fêmea. Como assim provavelmente? Pensou ela, mas para Neia, julgar o sexo de um orc seria muito difícil e também. Provavelmente o mesmo valia para eles. Nosso povo não atacou seu país. Ninguém das tribos orcs tinha intenção de ajudar o Jaldabaoth. Foi por isso que a gente tá aqui, é a punição para todos que ousaram desafiar ele. E o que o Jaldabaoth fez depois que trouxe vocês aqui? A pergunta do rei feiticeiro pareceu dar a Diel e os outros orcs um tremendo choque. Os orcs que pareciam mães seguravam seus filhos com força. Depois disso, houve sons de gemidos e vômitos. O que aconteceu aqui? Tá falando sério? Ah, parece que eu fiz uma pergunta que não deveria ter feito. Devo trazer um pouco de água? Ou quer outra coisa? O rei feiticeiro não pôde deixar de dizer. A atitude do rei feiticeiro parecia ter mudado. Por alguma razão, ele parecia muito nervoso. Talvez se sentisse culpado por perguntar aos orcs sobre uma questão que havia trazido lembranças ruins.
Embora possa ser um tanto rude pensar nele dessa maneira, o rei feiticeiro parecia um pai tentando consolar os filhos de outrem por algo que seus próprios filhos haviam feito. Isso é algo que apenas um rei tanto de humanos quanto de demi-humanos como seus súditos faria. Para o povo do reino sacro, os demi-humanos eram o inimigo. Portanto, sob circunstâncias idênticas, eles não diriam nada amável ou reconfortante. A gente não quer mais nada. Só imploro que o Senhor não pergunte o que aconteceu. Acredite quando digo que não gostaria de ouvir. Foi uma experiência infernal. Se for uma ordem, só vai restar a gente cumprir, mas tudo o que eu peço é que seja longe dos outros. Por favor. Depois de ouvir os soluços e choros das orcs fêmeas, Neia começou a sentir um pouco de medo do que havia acontecido com eles. Que problemão! O rei feiticeiro murmurou para si mesmo, mas tanto aconteceu que Neia não sabia sobre o que ele estava se referindo. Bem. Já que você parece odiar Jaldabaoth, por que não discutir a questão de nos unirmos, já que temos um inimigo comum? Diel desviou o olhar para baixo. Uma vez a gente já nutriu esse sentimento, mas agora é algo que nosso povo não quer mais pensar. Nosso povo teve o espírito quebrado pelas coisas diabólicas que aconteceram aqui. A gente não tem mais coragem alguma. Me diga, se eu o libertar, o que você vai fazer? Se possível, a gente retornaria para as aldeias. Se a gente achar mais de nosso povo seguro por lá, gostaríamos de pegar eles e fugir para longe, muito longe, até encontrar um lugar onde Jaldabaoth não possa alcançar a gente. O rei feiticeiro assentiu. Então, venha para o domínio que eu governo. Por favor, permita recusar em nome de nosso povo. Estou bem ciente dos perigos de contrariar o Senhor, mesmo se nosso povo fechar um acordo, assim que a gente achar uma brecha no caminho vamos dar o fora. Traição é uma das coisas mais sem honra que existe. Melhor morrer de outro jeito do que sofrer uma morte angustiante. O quê? O rei feiticeiro provavelmente ficou um pouco confuso com essa recusa firme. No entanto, Neia entendeu as motivações de Diel. Isso porque até conhecer o rei feiticeiro, Neia também sentia que o Undead era o inimigo de tudo o que vivia. Nem tanto, mas meu domínio não é um lugar temível. Há muitos demi-humanos que moram lá, sabia disso. Mentira. Soa como uma mentira. Não minta pra gente assim. Tá falando de demi-humanos Undeads, não é? Diel parecia ter ficado meio insano, mas ele era exatamente como ela tinha sido no passado. Então, como alguém que tinha alguma experiência nesses assuntos, ela deveria contar a ele sobre a verdadeira face do reino feiticeiro. Sua Majestade está dizendo a verdade. Ele é um grande homem que, apesar de ser um Undead, também possui um coração cheio de compaixão por todas as coisas vivas. Ele ama seus filhos, ele governa os demi-humanos de forma justa e recebe o respeito de seus subordinados. Como prova disso, até construíram enormes estátuas dele que surpreendem a todos que as veem. Senhorita Baraja. Não exagere, isso é o suficiente. Mas, Vossa Majestade. Por favor, não diga mais nada. Já que ele disse por favor, ela não teve escolha senão ficar quieta. Humana, você sofreu uma lavagem cerebral. Claro que não. Eu vi o reino de Sua Majestade com meus próprios olhos. O primeiro demi-humanos que vi foi um Naga. Houve uma comoção quando os demi-humanos se entreolharam. Havia vozes perguntando, o que é um Naga, mas foram ignorados. Além disso, eu vi uma demi-humana parecida com coelho. Eu não sou uma cidadã do reino feiticeiro. Portanto, passei pouco tempo lá. Mesmo assim, foi o suficiente para eu entender o que estava acontecendo. As pessoas que moram lá não estavam sofrendo, nem tinham olhares como o de vocês, exatamente o oposto de vocês agora. E, claro, nenhum deles tinha sequer o arranhão. Os demi-humanos olhavam para seus corpos magros. Seus músculos haviam encolhido, e eles eram pouco mais que pele e osso. É como a senhorita Baraja diz. Enfim, vocês provavelmente não acreditarão em mim.
Entretanto, uma vez que se tornem meus vassalos, eu nunca permitirei que sofram tal crueldade novamente. Eu posso jurar isso em meu nome, Ainzogon. A razão para isso é porque tudo que eu governo pertence a mim. Caso sejam danificados, será o mesmo que danificar minha propriedade. Vocês poderão levar vidas sossegadas. Se não desejarem minha regência, não vou forçá-los a fazê-lo. Vivam como bem entenderem. De todo modo, vou me preparar para mandá-los de volta para suas casas. Por que tá sendo tão gentil com a gente? Essa foi a primeira vez que Diel deixou de lado suas noções preconcebidas. Neia podia senti-lo olhando para o próprio rei feiticeiro. Fufo, eu desejo derrotar o Jaldabaoth. Sendo assim, os demi-humanos que o seguem são bastante problemáticos. Ter vocês voltando para suas aldeias também é uma maneira de corroer seu poder. O que o senhor quer dizer? Ao contrário de Jaldabaoth, eu sou um rei misericordioso. Se vocês espalharem essas notícias em meu lugar, isso certamente causará inquietação em todas as suas forças militares, e pode até haver quem decida virar a casaca e nos apoiar, não acha? Tem razão, faz sentido. Era difícil para as pessoas depositarem sua fé em benefícios oferecidos a elas sem nenhum compromisso, mas uma transação mutuamente benéfica era mais confiável. Parece a mesma lógica aplicada aos demi-humanos. Mas o senhor não acha que será difícil? Muitos dos vassalos de Jaldabaoth são loucos sanguinários. Mesmo divulgando isso nas aldeias de nosso povo, não teria muito efeito. Não há problema. Eu pretendo usar tudo a meu alcance. E se Jaldabaoth fizer um reinado de terror, pode haver demi-humanos que o trairão também. Por falar nisso, tem certeza que não vão mesmo ajudar na luta contra o Jaldabaoth? Não dá. Já dissemos os motivos. Não temos a força de vontade para isso agora. Que pena. E sobre ir para o reino feiticeiro, ainda pretendem negar. Seria bom viver sob a proteção de um ser poderoso como o senhor. Mas não é uma decisão que dá para tomar assim. A gente vai pensar no caso e dependendo do resultado, a gente pode acabar confiando no senhor. Diel. Dombas. Eu sei o que quer dizer. Mas com a aparição do Jaldabaoth, fez a gente perceber que somos nada, a gente não pode proteger as aldeias sozinho. Mais cedo ou mais tarde, esse vai ser o destino do novo povo. O orc chamado Dombas mordeu o lábio e olhou para baixo. Ele entendeu esse ponto também. Mesmo quando forem ao meu país, então eu, o rei feiticeiro, oferecerei meu apoio total. Muitas espécies vivem em minhas terras. Quando este dia chegar, espero que trabalhem junto com elas, viva com elas como cidadãos do meu país. O tom do rei feiticeiro suavizou. Demi-humanos são vistos como o inimigo no reino sacro, mas no reino feiticeiro eles são vistos como seres com quem se pode coexistir. De onde surgiu essa enorme diferença? Enquanto Neia pensava, ela imediatamente encontrou a resposta. É por causa de Sua Majestade, porque Sua Majestade possui um poder incrível. Como eu pensei, o poder é o que é importante. Eu providenciarei rações necessárias até que vocês retornem às suas aldeias. Além disso, vou fornecer soldados para defendê-los. Voltar para casa em segurança no estado que se encontram exigirá muito tempo e esforço. O senhor iria tão longe pela gente? Claro que sim. Bradem e gritem ferozmente sobre a generosidade e magnanimidade do reino feiticeiro e espalhem meu nome. Pode nos dar um momento, senhorita Baraja? Me espere do lado de fora. Estou prestes a usar um segredo nacional do reino feiticeiro que eu não quero permitir que ninguém de outro país veja. Entendido. Neia saiu da sala depois de responder, e ela se sentiu um pouco solitária. As palavras do rei feiticeiro faziam perfeito sentido e, embora pudesse entendê-las, ela não podia aceitá-las. Enquanto ela estava do lado de fora da porta quebrada, os sons de respiração dos orcs de dentro da sala começaram a diminuir. Era como se estivessem desaparecendo da sala e, na verdade, esse provavelmente era o caso.
O rei feiticeiro disse uma vez que, enquanto se lembrasse de um local, ele poderia se teletransportar para lá. Ele deve ter usado essa magia. Logo, a sala ficou em silêncio. Um momento depois, o som de passos se aproximou de Neia. Quando sua mente registrou esse fato, ela viu que a única pessoa do outro lado da porta era o rei feiticeiro. Perdoe-me por fazê-la esperar. Não demorou muito. A sala estava vazia. Ele deve ter usado uma magia potente, alguma que Neia nem conseguia imaginar, para teleportar todos os orcs para longe. Ou talvez ele tivesse usado algum outro meio, talvez um item. Então, vamos nos encontrar com a Capitã Custodio e ouvir sobre nossos planos futuros diretamente dela. Sim. Sua serva compreende. Depois de sair do campo de concentração orc, os dois perguntaram a um paladino que encontraram no caminho sobre a localização de Remedios. Não havia sinal dela no edifício para o qual foram direcionados, mas Gustav estava lá. Oh! Vossa Majestade! Estávamos prestes a convidá-lo. Gustav parecia completamente diferente de quando o encontraram mais cedo. Ele estava animado, como se a luz da esperança estivesse brilhando sobre ele, até sua voz parecia animada. Apareceu alguma coisa que mudou a terrível situação atual. Talvez o rei feiticeiro tivesse a mesma pergunta em seu coração, e então ele perguntou: o que aconteceu? Receberam boas notícias. Sim. Há uma pessoa muito importante que o senhor deve conhecer. Venha por aqui. Como queriam apresentar-lhe alguém, deveria ser um nobre poderoso, ou alguém relacionado à família real. O rei feiticeiro, seguido por Neia, por algum motivo, foi guiado para uma certa sala por Gustav. Continha várias cadeiras simples de madeira. Remedios estava sentada em uma delas, assim como um homem magro. Os dois se viraram para olhar o rei feiticeiro quando entrou, e ambos se levantaram. Este é o irmão real, em cujas veias flui o sangue do nosso rei sagrado, Caspon de Sama. De fato, seu rosto lembrava o perfil do segundo rei sagrado que adornava as moedas de ouro do reino sacro. Neia piscou com o fato de que alguém como ele tinha sido preso aqui. Caspon de Sama. Este é o rei do reino feiticeiro de Ainzolgoon, Sua Majestade Ainzolgoon, que veio ajudar nossa nação. Oh! Palavras não podem expressar minha gratidão, Vossa Majestade. Eu estou honrado em conhecê-lo. Como outros já disseram, eu sou o irmão que foi eclipsado pela minha extraordinária irmãzinha. Quando o irmão real disse algo que era muito difícil de responder, Remedios ficou com um olhar irritado, que parecia dizer: você tá menosprezando ela. Ainda assim, ele era o próximo sucessor da posição da falecida Rainha Sagrada, então ela não poderia sustentar a mesma atitude que manteve até anteriormente. Assim, Remedios simplesmente olhou para baixo sem dizer nada. Ah, prazer. É uma honra conhecê-lo, irmão real dono. Então, seus olhos se encontraram novamente. Neia observou e imaginou o que eles estavam fazendo, e um momento depois o rei feiticeiro estendeu a mão, que Caspon apertou. Apertar as mãos e balançar era uma prática que surgiu entre os de maior status. Quando se comparava a um homem que estava simplesmente na linha de sucessão ao trono com alguém que governava um país próprio, por menor que fosse, o último teria um status mais elevado. O fato de que este último também estava ajudando o país do primeiro só serviu para aumentar sua importância. Somando isso com o rei feiticeiro não ter estendido a mão imediatamente, foi provavelmente um sinal de respeito para com sua contraparte. Verdadeiramente, ele é um homem pensativo e generoso. Isso convenceu Neia. Com o canto do olho, ela viu que Caspon também estava assentindo e fazendo sons de aprovação. Vossa Majestade, peço desculpas por cumprimentá-lo neste traje surrado. Teria sido bom se eu pudesse ter trocado antes da sua chegada, mas não há nada para se envergonhar. Uma meira roupa não pode denegrir um homem de classe. O senhor deve estar exausto de sua longa estadia na prisão. Por que não nos sentamos antes de conversarmos?
Eu sou grato por sua gentileza. Então, permita-me aproveitar de sua boa vontade. O rei feiticeiro foi o primeiro a liberar seu aperto de mão, e Casponde sentou-se depois dele. De todo modo, fico feliz em ver que Vossa Alteza está sã e salva. Se me permite, como chegou a ser preso aqui? Isso aconteceu porque eu fugi para cá. O Barão Bagnen cuidou muito bem de mim como ele está. Capitã Custodio. Eu acredito que o levou embora depois que ele falou comigo. As feridas do Barão Bagnen não são severas e sua vida não está em perigo. Porém, devido à sua condição física precária e grande exaustão, ele ainda está dormindo. Os sacerdotes não podem usar magia para ajudá-lo? Agora seria a hora de usar seu intelecto, não? Os sacerdotes esgotaram sua mana remanescente para curar os feridos e estão atualmente descansando. Eu sinceramente peço desculpas, mas se a situação não é crítica, eu sinto que é melhor deixá-los conservar a mana. Se esse é o caso, então não podemos evitar, capitã. Mas ele foi quem me trouxe aqui e lutou desesperadamente para me proteger. Se possível, por favor, entende o que estou dizendo, não é? Não foi Remedios, mas Gustave, que assentiu profundamente. Tudo bem, antes de darmos prosseguimento, preciso deixar algo claro? Existe alguém nesse país que possa ver através de metamorfismo ou ilusões? Por que pergunta, Vossa Majestade? Isso é porque eu tenho medo de demônios usando magia para se esconder entre os cativos. Casponde olhou para Remedios. Capitã, você pode responder à pergunta de Vossa Majestade. Ah, minhas desculpas. Por favor, responda em meu nome, vice-capitão. Não me lembro de ninguém assim. O rei feiticeiro disse e mergulhou na contemplação. Casponde então perguntou a Remedios outra coisa. Se isso incomoda o rei feiticeiro, é um claro indicativo de ser uma questão vital. Eu vou perguntar de novo. Você pode jurar aos deuses que não conhece? Os dois paladinos assentiram, e então o olhar de Casponde se voltou para Neia. Certamente ele não tinha ideia de quem ela era, certo? Quando Neia percebeu, ela rapidamente assentiu também. Então mesmo a escudeira Baraja não sabe. O que é de errado? Você parece confusa. Eu ouvi o seu nome da capitã. Estou muito grato que você possa servir ao lado de Sua Majestade. Meus mais profundos agradecimentos. Neia fez uma rápida reverência a Casponde. Vejam só. Ela é excepcional. Eu gostaria de uma seguidora assim. Como? Certamente, Vossa Alteza deve estar brincando. A voz de Neia estava tremendo. Quando ele a viu naquele estado, o rei feiticeiro e Casponde riram alegremente. Então, eles retomaram seus olhares sérios, embora o rei feiticeiro não tivesse expressões faciais, é claro. Embora me envergonhe admitir minha ignorância, os demônios possuem o poder de se transformar em outras pessoas. Demônios podem tomar forma humana para enganar as pessoas, mas isso não significa que eles podem se transformar em outras. É simplesmente a questão que podem assumir a forma humana, não que possam imitar a aparência de alguém. Portanto, se houver alguém que não esteja familiarizado com as pessoas presas aqui, haverá necessidade de ter cuidado. Nesse caso, precisaremos que as pessoas que foram capturadas mostrem um álibi umas às outras. Por outro lado, as ilusões são mais problemáticas. Com ilusões, pode-se ter os rostos dos outros. Por exemplo, o rei feiticeiro lançou uma magia e seu rosto esquelético se transformou no de Casponde. Isso é uma ilusão. No entanto, ilusões de baixo nível como essa podem ser capazes de mudar os adornos de alguém, mas não a voz de uma pessoa. Além disso, não podem imitar memórias e pensamentos. Portanto, serão imediatamente expostas se alguém próximo ao indivíduo falar com eles. O rosto do rei feiticeiro retomou sua forma esquelética. Há muitas maneiras de disfarçar a roupa e a voz. Então, a melhor maneira é falar com eles e verificar se há algo fora do lugar. Aquelas perguntas pros orcs devem ter sido para isso, Neia refletiu. Como esperado de Sua Majestade.
Suas considerações são surpreendentemente profundas. Entendo, acredito que todos vocês ouviram, certo? Verifiquem isso imediatamente. Um momento, por favor. Também deve considerar a possibilidade de um demônio ficar furioso ao ser exposto. Não acha que deixar uma pessoa poderosa como a Capitã Custodil ficar ao seu lado para protegê-lo seria melhor? Tem razão. Compreendo suas intenções. Vou realizar investigações com a capitã de testemunha. Gustav inclinou a cabeça. Irmão real dono. Isso é tudo que eu queria verificar. Se tem mais a dizer, então faça as honras. Então, Vossa Majestade. Quanto aos nossos planos futuros, sinto que é necessário que nos dirijamos para o sul, nos conectemos com as forças locais e depois lancemos um ataque em grande escala. Isso porque havia vários nobres presos comigo e gostaria de pedir-lhes para que verificassem quem poderia emprestar força militar para nós. Esse é o plano que pretendo adotar. Eu não entendo como agem os nobres de seu país, mas se acha que será o melhor, então fique à vontade para fazê-lo. Não vai atacar os outros campos de prisioneiros e resgatar os cativos lá. Ainda não é hora para isso. Levar muitas pessoas a áreas controladas pelo Jaldabaoth é muito óbvio, e nossa taxa de avanço se tornará muito lenta. Desejo evitar um resultado no qual perdemos mais do que ganhamos ajudando os outros. Então, por que não deixar os civis fugirem para o sul enquanto atacamos sozinhos os campos de prisioneiros? Capitã Custodil. Você foi autorizada a estar presente, mas eu não pedi a sua opinião. Caspond falou em um tom que era completamente diferente de como ele se dirigia ao rei feiticeiro. Remedios apertou os dentes enquanto reprimia sua raiva interna. Eu também aprovo a opinião do irmão real, não, a opinião de Caspond dono. Ainda assim, 2 campos de prisioneiros, incluindo este lugar, já foram retomados. Eu imagino que possa continuar aplicando habilmente a experiência adquirida aqui, não é? Não faremos nada. Caspond encolheu os ombros. Eu não sinto que podemos recuperar essa terra sem mortes ou feridos. O número de vítimas crescerá das dezenas, para as centenas ou milhares. Há coisas mais importantes em jogo. Quando ouviram suas palavras, de colocar o povo em segundo plano, Neia viu uma expressão de choque nos rostos de Remedios e Gustav. Quanto a Neia, ela calmamente pensou. Isso é tudo que a realeza comum se resume. Caspond-sama, o senhor mudou. No passado, era um grande homem que era tão gentil com as massas quanto sua majestade sagrada. Algum problema, Capitã Custodil? Está desapontada? O rosto de Caspond se torceu. Seus lábios se curvaram, mostrando os dentes. Seu olhar afiado estava cheio de zombaria. Seu coração ficaria tão torcido quanto o meu se tivesse provado o mesmo inferno que eu. Não há sequer uma palavra que seja branda o bastante para descrevê-lo. Me dá ânsia só de pensar. Quanto ao que eles fizeram conosco. Acho que ainda não ouviu falar. Nesse caso, encontre alguém e pergunte. Dessa forma, saberá exatamente quão malignos e blasfemos aqueles demônios são. Ele era como uma pessoa completamente diferente, ou talvez fosse mais correto dizer que miasma negro dentro de si tivesse sido forçado a emergir. Se possível, eu gostaria de matar todos os demi-humanos. Ele olhou para o rei feiticeiro, que encolheu os ombros e respondeu, o senhor pode fazer o que quiser depois de tê-los questionados. Porém eu já libertei os orcs. Não podemos fazer nada quanto a isso, então. Que pena. Bem, os orcs provaram a miséria ao meu lado. Ainda assim, o senhor poderia entregá-los para mim. Que tal em troca da espada sagrada? Eu sou um Magic Caster. O que eu faria com uma espada mesmo se a entregasse para mim? Caspond riu da resposta brincalhona do rei feiticeiro. Por outro lado, o rosto inexpressivo de Remedios contrastava com os traços pálidos de Gustav. Soava como uma piada, mas Caspond provavelmente estava falando sério. O corpo de Neia tremeu. E pensar que odiava os demi-humanos aprisionados o suficiente para que estivesse disposto a entregar um tesouro nacional só para tê-los em suas mãos.
O que aconteceu com ele? Então, vai abandonar essa cidade. Eu gostaria de poder fazê-lo. Mas antes disso, quero entrevistar alguns dos prisioneiros e enviar mensageiros para o sul. Eu acho que levará uma semana se apressarmos as coisas. Quando tomarmos essa terra de volta, eu lhe oferecerei uma gratificação correspondente à sua gentileza, além do que a capitã Custodil já providenciou. Estou ansioso por sua retribuição. O rei feiticeiro saiu com Neia 1 minuto depois. Caspond disse: ótimo. Já que o rei feiticeiro se foi, vamos ao evento principal. Sim. Proteger toda essa gente de uma só vez será muito difícil. Se for possível, acredito que precisaremos pegar emprestado reforços do sul, ou talvez obter algum tipo de transporte, como cavalos e carruagens. Caspond sorriu fracamente ao ouvir a sugestão de Gustave. Que bobagem é essa? De onde tirou que trataríamos disso? Mas não deveríamos considerar como nos mover para o sul. Esclarecerei as coisas de uma vez por todas. Nós não vamos fugir para o sul de imediato. Vamos lutar com o exército de Jaldabaoth aqui. Isso é muito precipitado. Ao ouvir as palavras de Gustave, Remedios continuou falando. Embora tenhamos os muros da cidade, ficaremos suprimidos quando estivermos sitiados e a comida acabar. Um cerco seria uma tolice, ainda mais sem reforços. Embora Remedios não fosse boa em pensar, ela era muito confiável quando se tratava de batalha. Gustave assentiu enquanto ouvia as palavras confiantes de sua capitã. Mesmo assim, devemos lutar aqui. Quando os dois se viraram com olhares interrogativos, Caspond sorriu com crueldade e explicou-se. Você ouviu também, não foi? O rei feiticeiro está conservando sua mana para a batalha contra o Jaldabaoth. Depois de ver Gustave assentir, Caspond continuou, isso seria problemático. Depois que ele derrotar Jaldabaoth e tomar as empregadas demônios, o rei feiticeiro retornará ao reino feiticeiro. Antes disso, precisamos que ele diminua a quantidade de demi-humanos que invadiram essa nação. Portanto, devemos nos colocar em risco. Mas o nosso acordo com o rei feiticeiro. Toda vez que o rei feiticeiro extermina batalhões de demi-humanos com sua magia, menos pessoas do reino sacro serão perdidas, não? Qual você escolherá? Seu pacto com os undeads ou as vidas dos inocentes cidadãos do reino sacro? Gustave tinha um olhar amargo no rosto, enquanto Remedios prontamente respondia, os inocentes do reino sacro, é claro. É assim que é, capitã. Portanto, você deve fazer o rei feiticeiro lutar. Como fizemos um acordo, precisamos de uma boa razão para quebrá-lo. E então devemos lutar contra o exército de Jaldabaoth por isso. Correto. Ou melhor, colocaremos em prática nosso plano de fugir para o sul, mas como demoraremos mais do que esperávamos, ficaremos cercados pelo exército de Jaldabaoth. Sem opções, não teremos escolha a não ser buscar a força do rei feiticeiro. O que me dizem? Remedios e Gustave olharam um para o outro como se dissessem, ele está certo. Contudo, eu tenho uma pergunta. E se a mana que o rei feiticeiro gastar se tornar uma desvantagem durante a batalha contra o Jaldabaoth? Eu ouvi que a mana pode ser recuperada rapidamente, não? Minha irmã disse isso também. A irmã mais jovem de Remedios era uma sacerdotisa. Se ela dissesse, eu ouvi isso dela, ninguém poderia refutar. Vamos libertar alguns demi-humanos de propósito, isso deve atrair o exército de Jaldabaoth aqui. Precisamos fazer isso antes de ficarmos sem rações, não se esqueçam. Mas quantos dos soldados de Jaldabaoth virão? Os três já haviam compartilhado o que sabiam. Depois de uma série de batalhas, o exército de Jaldabaoth tinha menos de 100.000. O exército era formado por 12 espécies, além de 6 outras espécies que não eram suficientemente numerosas para se qualificarem como exércitos por direito próprio, um total de 18 espécies. As 12 raças são Snakemen, demi-humanos de cabeça de serpente, considerados parentes próximos de Lizardmen. Armates, uma espécie de rato bípede com pelagem de ferro.
eram considerados parentes próximos dos quagoas. Cabiens, semelhantes a macacos e ligeiramente maiores que os seres humanos, cujos olhos são atrofiados. Zerns, uma espécie viscosa cuja parte superior do corpo é semelhante a enguias com braços e a parte inferior é viscosa como larvas de cor azul. Algumas pessoas perguntaram-se: tem certeza de que eles não são heteromorfos? Mas como foram afetados por magias que funcionaram em demi-humanos, então foram classificados como demi-humanos. Bladders, uma espécie de inseto cujas unhas brotam lâminas semelhantes a facas e cujos corpos são protegidos por um exoesqueleto semelhante a uma armadura. Muito parecido com os Zerns, eles também foram afetados por magias que funcionam em demi-humanos, então eles foram classificados como demi-humanos. Orunners, demi-humanos com pernas de cavalo que são favorecidos em corridas. Eles são capazes de correr por longos períodos sem descanso e possuem uma grande mobilidade. Spidas, demi-humanos parecidos com as aranhas, com 4 braços e pernas longas e finas que se assemelhavam a aranhas. São capazes de cuspir todo tipo de seda de suas bocas e fazer todo tipo de roupas e itens com tal seda. As roupas de seda que eles fazem com esse método são tão duras quanto o aço. Stone Eaters, armados com armas brutas, sua característica mais assustadora é a habilidade de cuspir as pedras que comem. Eles poderiam cuspir fragmentos de pedra que poderiam facilmente dentar armaduras de metal, e o fazem com distância de mais de 100 metros. No entanto, eles só podem fazer isso um número limitado de vezes, então se alguém pudesse resistir ao seu ataque, eles não serão nada a temer. Ortrous, uma variação dos centauros cujos corpos inferiores foram substituídos por animais carnívoros. Possuem melhor poder de luta do que os centauros, mas inversamente, têm menos mobilidade. Magelos, nascem capazes de usar magias de 4º nível. As magias que eles podem usar aparentemente apareciam em seus corpos como tatuagens. Seus integrantes mais poderosos estavam cobertos de tatuagens. Às vezes havia indivíduos que podiam desenvolver habilidades como Magic Caster, e esses eram supostamente capazes de conjurar magias de até o 5º nível. Entidades que podem ganhar nível racial de Lorde. Pteropus, uma espécie que vive em penhascos. São muito adeptos ao voo de longa distância. No entanto, voar parece exigir muita força, então eles só podem voar por determinado período de tempo por dia, depois disso eles não podem sequer planar. Se não voarem, eles podem rasgar armaduras usando o vento, então defender contra eles se provou muito difícil. Eles se tornavam uma espécie mais forte quando não podiam voar. E por fim, os Bafolks. As 6 raças restantes não eram particularmente numerosas, mas cada uma delas era bastante poderosa. Ogros, já apresentados. Poriunch, uma raça ogroide com o poder de controlar a terra, podem ser considerados uma espécie superior. Possuem habilidades especiais associadas à terra. Vaunch, semelhante ao Poriunch, seres controladores de água. Tem habilidades especiais relacionadas à água. Nagarajas, se parecem com cobras com corpos e braços escamosos. Uma espécie completamente diferente dos Nagas, suas espécies não se dão bem. Eles nasceram com a habilidade de conjurar muitas magias, e às vezes até se equipavam com espadas e armaduras. Sprigas, uma espécie que consegue alterar livremente seu tamanho de pequeno a grande porte. Fundamentalmente são uma boa espécie, Sprigas malvados são muito raros. Dito isso, Sprigas bons e ruins ficam incontroláveis quando zangados. Zoastias, carnívoros com a parte superior do corpo de bestas humanoides. São parentes de centauros e ortrous. Usam armaduras de placas e carregam escudos redondos. Eles não têm habilidades especiais, mas são hábeis na cavalaria pesada com a selvageria e a força de feras selvagens. Basta um para fazer uma enorme diferença em batalha, e os ortrous frequentemente confiam neles. Aparentemente era uma relação como aquela entre goblins e hobgoblins. No entanto, devido à sua falta de habilidades especiais,
Eles não são inimigos muito fortes contra aventureiros que poderiam lançar a magia Fly. Ainda assim, em um confronto cara a cara, até mesmo os aventureiros Orixalcum teriam dificuldades. De acordo com o Rei Feiticeiro, a base pode estar sob vigilância, correto? Assim, se souberem de nossos números, eles podem não enviar muitas tropas. Isso funcionaria ao nosso favor. Só que há um problema. A comida. Sim. Os sacerdotes podem fazer comida, mas é bem pouco antes de ficarem sem mana. Eles também não podem se alimentar como demi-humanos. Remedios e Gustavi tinham semblantes de desagrado. Todos os três sabiam que demi-humanos atacavam humanos. Portanto, mesmo que tentassem matar de fome os invasores, todos sabiam que perderiam no final. Isso porque os campos de prisioneiros dos demi-humanos poderiam ser considerados um armazém. Vá checar quanto tempo nossa comida pode durar. Já estamos verificando. Também estamos procurando por quaisquer ferreiros que possam modificar equipamentos demi-humanos para uso humano. Eu não esperava nada menos de você, capitã. Os três continuaram discutindo seus preparativos para o cerco. Depois de mais uma hora, chegaram a uma conclusão que puderam aceitar e os três sorriram. Ótimo, vamos nos preparar para o cerco. Uma semana depois, quando o suprimento de comida diminuiu e já estava na hora de eles se moverem, o exército demi-humano apareceu do outro lado do horizonte. No entanto, era um exército enorme cuja escala excedeu em muito as suas expectativas.